Olá, eu sou a doutora Virgínia Castanho, especialista em saúde masculina e longevidade, e hoje vou abrir um assunto que quase ninguém tem coragem de falar em voz alta. Se você tem mais de 65 anos, talvez já tenha carregado dúvidas em silêncio, com medo de julgamento ou vergonha de perguntar até mesmo para o médico, pois eu quero que você saiba que existe uma prática simples, natural e poderosa que pode proteger sua próstata, melhorar seu coração, fortalecer sua mente e ainda devolver confiança à sua vida íntima. O que vou revelar agora pode ser a virada de chave que faltava para você viver seus melhores anos com saúde e dignidade. Se você já passou dos 65 anos e ainda sente que existe um conjunto de dúvidas de saúde que nunca teve coragem de colocar em palavras, quero que preste atenção agora, porque aquilo que vou expor pode alterar de forma radical a maneira como você enxerga o envelhecimento com vitalidade. Não faz muito tempo, cerca de 2 semanas, um senhor chamado Dom Manuel entrou no meu consultório carregando um peso de silêncio. Ele caminhou pela sala de espera repetidas vezes como se buscasse reunir forças até que finalmente sentou diante de mim e em voz baixa e insegura confessou: "Doutora, tenho 72 anos e existe uma questão que me incomoda há tempos, mas sinto muita vergonha de falar." Quando finalmente liberou a pergunta, percebi que era um tema que precisava alcançar milhares de homens que ainda vivem aprisionados pelo medo do julgamento. Sou a doutora Virgínia Castanho, médica com mais de 2 décadas dedicadas ao cuidado de homens maduros, e aprendi que muitas vezes a pergunta que eles mais evitam é justamente a que pode salvar vidas. A inquietação de Dom Manuel era singela e ao mesmo tempo profunda. Queria saber se, na idade dele, ainda era aceitável viver momentos de intimidade consigo mesmo. Vivemos em uma cultura que transforma a masturbação após os 65 anos em um segredo proibido, quase como se fosse algo vergonhoso. Mas permita-me revelar um dado surpreendente. Não apenas é normal, como pesquisas modernas comprovam que essa prática pode ser um dos recursos mais poderosos para preservar a saúde do homem. Isso mesmo, exatamente como você ouviu. Essa rotina silenciosa da qual poucos falam pode reduzir a probabilidade de câncer de próstata, beneficiar a saúde cardiovascular e até proteger sua mente contra sintomas depressivos. No entanto, como em qualquer área da medicina, não existe verdade absoluta em preto e branco. É um território de nuances que precisa ser compreendido em profundidade, tanto pelos efeitos benéficos quanto pelas possíveis limitações. Quando se fala em sexualidade após os 65 anos, não tratamos apenas de prazer ou desejo, estamos abordando uma estratégia de manutenção da qualidade de vida. Imagine seu corpo como uma máquina extraordinária que funcionou intensamente por mais de 6 décadas. Assim como qualquer equipamento de valor, necessita de ajustes, limpeza e manutenção para não enferrujar. Um paciente chamado Dom Roberto definiu isso com uma metáfora perfeita. Disse-me: "Doutora, é como ter um carro antigo. Se você não liga o motor de tempos em tempos, ele trava por dentro." Essa comparação simples e poderosa resume bem a realidade. Quando o organismo não é estimulado, perde vitalidade e acumula riscos invisíveis que poderiam ser evitados. Pesquisadores da Universidade de Harvard acompanharam dezenas de homens ao longo de várias décadas, e as conclusões foram claras. Aqueles que mantinham atividade sexual frequente, incluindo a masturbação, apresentavam até 33% menos risco de desenvolver câncer de próstata. 33% não é um detalhe estatístico irrelevante. É a linha que separa a incerteza do envelhecimento da confiança em viver com mais segurança. Muitos homens chegam ao consultório acreditando em ideias equivocadas, transmitidas de geração em geração. Dom Miguel, por exemplo, interrompeu minha explicação dizendo que sempre pensou que o hábito fazia mal para a próstata. Esse é exatamente o problema. Mitos antigos, baseados em moralismo ou tradição religiosa, continuam a aprisionar mentes. A ciência, porém, já mostrou o contrário. A execulação funciona como um fluxo que limpa os canais internos da próstata, expulsando substâncias potencialmente cancerígenas. Imagine um cano por onde não passa água durante meses, sedimentos se acumulam provocando ferrugem e entupimento. O mesmo ocorre dentro do corpo. Quando há fluxo regular, o sistema permanece limpo, funcionando de forma saudável. Dom Carlos ficou espantado quando mostrei dados de estudos sérios. O rosto dele mudou de expressão, de vergonha para alívio, e depois para curiosidade.
Ele quis saber quais eram exatamente os benefícios comprovados dessa prática que havia sido tratada como tabu durante quase toda a sua vida. Foi nesse momento que comecei a listar cada um dos efeitos positivos, um por um. O primeiro impacto é direto na saúde do pênis. Pode soar estranho, mas funciona como um jardim que precisa ser regado. Cada ereção traz sangue rico em oxigênio, transportando nutrientes para os corpos cavernosos. Esse processo natural mantém os tecidos maleáveis, preserva a sensibilidade e protege contra a deterioração progressiva da função erétil. Sem essa irrigação, o órgão pode se tornar rígido, perder elasticidade e reduzir drasticamente a resposta ao estímulo. É como uma terra seca que não recebe água, perde vida. A prática regular é como um banho nutritivo que mantém a vitalidade. E se até aqui isso já parece revelador, saiba que os próximos benefícios são ainda mais impressionantes. O segundo efeito é uma blindagem natural para a próstata. Durante muito tempo se repetiu que masturbação era prejudicial, mas os dados científicos mostram o oposto. O mesmo estudo de Harvard revelou que homens que ejaculavam pelo menos 21 vezes por mês tinham significativamente menos chances de desenvolver câncer de próstata. 21 vezes significa em média 5 dias por semana. E a grande verdade é que não importa se esse contato acontece com a parceira ou sozinho, o efeito protetor é exatamente o mesmo. O mecanismo é lógico, simples e extremamente poderoso. Manter o fluxo constante elimina resíduos tóxicos e impede que o organismo acumule substâncias nocivas. Dom Pedro refletiu em silêncio, e depois me disse algo impactante. Então todos esses anos de abstinência por vergonha podem ter feito mal? A resposta é dura, mas verdadeira. O silêncio e a vergonha muitas vezes são mais prejudiciais do que a própria prática. Por isso, entender os fatos com base na ciência é um ato de libertação e cuidado consigo mesmo. O terceiro benefício surpreende quase todos os pacientes: fortalecimento do assoalho pélvico. Poucos homens sabem que esses músculos existem, mas eles são essenciais. Sustentam órgãos importantes, garantem continência urinária e cada orgasmo funciona como uma série de contrações que fortalecem essa região de forma natural e prazerosa. Lembro de um paciente de 72 anos que havia passado por cirurgia de próstata e sofria com pequenas perdas urinárias. Quando começou a combinar momentos íntimos consigo mesmo com exercícios direcionados, a melhora foi tão expressiva que em apenas 2 meses deixou de usar protetores e recuperou a confiança social. O quarto benefício atinge diretamente o coração e a pressão arterial. O orgasmo é um calmante natural contra o estresse, não por filosofia, mas por bioquímica. Durante esse processo, os níveis de cortisol caem significativamente. Esse hormônio, quando em excesso, inflama as artérias, eleva a pressão e cria um estado de alerta constante que destrói a saúde. Um dos meus pacientes, Dom Roberto, contou que após a morte da esposa vivia em angústia, não dormia e via a pressão arterial disparar. Quando finalmente retomou sua vida sexual, incluindo momentos a sós, as mudanças foram visíveis. Dormia melhor, sentia-se mais calmo e até disse que cuidar de si era uma forma de honrar a memória da companheira. O quinto benefício é talvez o mais encantador: o cérebro se torna uma verdadeira farmácia interna. A cada orgasmo, o corpo libera dopamina, responsável pela motivação, ocitocina, que traz sensação de conexão e paz, endorfinas, que agem como analgésicos naturais mais fortes que qualquer remédio, e serotonina, que atua como antidepressivo produzido pelo próprio organismo. Dom Miguel sintetizou essa experiência em uma frase inesquecível: é melhor do que qualquer comprimido para depressão. E de fato ele tinha razão. Porque além da ciência, há a experiência real de quem sente o efeito no próprio corpo, renovando a vontade de viver e a sensação de pertencimento ao próprio corpo. O sexto benefício é algo que muitos ignoram, mas pode literalmente salvar vidas. A masturbação regular funciona como um exame de autopercepção médica. Cada vez que o homem se toca, está explorando sua própria saúde íntima, percebendo alterações de sensibilidade, identificando caroços, avaliando dores ou mudanças que, se não observadas, poderiam evoluir silenciosamente para problemas graves. Foi exatamente assim que Dom Fernando descobriu um pequeno nódulo no testículo direito. Ele não ignorou o sinal e me procurou imediatamente. Felizmente, era um tumor em estágio inicial, detectado a tempo de ser tratado com sucesso. Ele me disse emocionado: se eu tivesse continuado com vergonha de me tocar,
talvez não estivesse aqui hoje. Essa história resume perfeitamente como o autoconhecimento pode ser decisivo. O sétimo benefício impacta diretamente o sono. Homens após os 65 anos frequentemente relatam insônia persistente, noites mal dormidas e dias arrastados pela exaustão. O orgasmo, entretanto, desencadeia a liberação de prolactina, um hormônio que induz sonolência e relaxamento profundo, enquanto reduz os níveis de cortisol. É como desligar o interruptor da mente agitada antes de dormir. Dom Alberto descreveu isso de maneira poética. Doutora, para mim virou o remédio natural do sono. 15 minutos depois estou dormindo profundamente, e acordo no outro dia com energia que não sentia há anos. Perceba como algo que parecia tabu pode se transformar em um recurso simples, gratuito e saudável para combater um dos maiores problemas do envelhecimento, a insônia. O oitavo benefício tem uma dimensão emocional e simbólica: reconectar-se com o próprio corpo. Com o avanço da idade, muitos homens passam a enxergar o organismo como um inimigo, fonte de dores, limitações e frustrações. Ao redescobrir a capacidade de sentir prazer, é como se reconciliassem com essa máquina que o sustentou por décadas. É um ato de aceitação e amor próprio. Dom Joaquim, aos 78 anos, emocionou-se ao dizer: pela primeira vez em muito tempo, não odeio mais o meu corpo. Aprendi a amá-lo com rugas, com cabelos brancos, com limitações, porque continua sendo meu companheiro fiel. Esse depoimento revela que a sexualidade nessa fase não é apenas fisiologia, mas também dignidade, autoestima e reconciliação interna. O nono benefício traz ganhos até mesmo nos relacionamentos. Muitos homens sofrem com ejaculação precoce ou dificuldade de controlar a resposta sexual, sem nunca terem aprendido técnicas de manejo. A masturbação, nesse sentido, torna-se um laboratório pessoal para explorar ritmos, testar limites e ganhar controle, algo que pode transformar a intimidade com a parceira. Um exemplo claro foi Dom Raul, que sofria há anos com esse problema. A frustração afetava o casamento, mas quando começou a aplicar técnicas de parar e retomar durante a masturbação, aprendeu a reconhecer os sinais do próprio corpo. Em pouco tempo, recuperou o controle. Sua esposa me ligou para agradecer e disse: "A senhora salvou nosso casamento." E a verdade é que foi ele mesmo quem se resgatou. O 10º benefício é talvez o mais profundo: manter acesas as vias do desejo. O cérebro, e não o pênis, é o principal órgão sexual. É nele que nasce a libido, alimentada por memórias, fantasias e conexões neurais. Quando deixamos esses circuitos sem uso, eles se apagam como um caminho de floresta que a mata cobre por falta de passagem. Ao manter uma vida sexual ativa, mesmo que sozinho, o homem mantém esse caminho aberto. As conexões nervosas seguem vivas, a mente continua registrando estímulos, e a libido permanece acesa. Dom Gustavo, com 75 anos, descreveu assim: "Ainda sinto aquele fogo interno, não tão intenso quanto na juventude, mas forte o suficiente para me lembrar de que continuo vivo." Tudo o que apresento aqui é sustentado por décadas de pesquisas sérias, milhares de artigos científicos e milhões de experiências reais de homens que comprovaram esses efeitos na prática. Mas como médica responsável, preciso ser transparente. Nada substitui seus exames regulares, especialmente o PSA a partir dos 50 anos. A prevenção continua sendo essencial. Dom Manuel, o paciente do início desta história, deixou meu consultório com uma nova postura diante da vida. Não foi porque prescrevi remédios caros, mas porque lhe dei permissão para enxergar o prazer como parte legítima da saúde. Ele compreendeu que sexualidade e bem-estar caminham juntos e que a vergonha nunca deveria ter o poder de limitar sua existência. Mas é fundamental entender também o outro lado. Assim como existem benefícios poderosos, há riscos quando a prática é conduzida de forma incorreta ou em excesso. Há posturas que podem causar lesões, dependências que podem ser criadas e sinais de alerta que não devem ser ignorados. Conhecer o quadro completo é o que garante segurança e equilíbrio. Já atendi homens que se machucaram por falta de orientação, outros que desenvolveram comportamentos compulsivos, e ainda aqueles que ignoraram sintomas importantes achando que eram normais. Por isso preparei um conteúdo complementar explicando os erros e riscos mais comuns, justamente para evitar que algo saudável se transforme em problema. Ver Dom Carlos, aos 74 anos, viajando feliz com uma nova companheira,
É uma prova do impacto que essa informação pode ter. Dom Miguel recuperou a luz no olhar que a família tanto sentia falta. Dom Roberto, antes atormentado pelo estresse, agora controla sua pressão e dorme bem. Dom Fernando, por sua vez, segue vivo porque venceu o câncer no início. O que todos esses homens têm em comum? Decidiram romper com a vergonha e dar prioridade à saúde. Decidiram abandonar tabus que não serviam mais e acolher a ciência como guia. Decidiram assumir a própria vida em vez de seguir prisioneiros de crenças ultrapassadas, e cada um deles, à sua maneira, encontrou mais dignidade e alegria no envelhecer. Agora a pergunta recai sobre você: vai seguir preso a décadas de mitos e silêncios? Ou vai abraçar a liberdade de viver sua sexualidade de forma consciente? Vai continuar sussurrando dúvidas com medo? Ou vai assumir o controle da sua saúde íntima? Essa escolha é sua, mas quero que saiba, seu corpo está esperando, e ele merece esse cuidado. Seu corpo foi um companheiro leal por mais de 6 décadas. Merece ser celebrado, explorado, tratado com carinho e respeito. O conhecimento que compartilho aqui pode ser o presente mais valioso que você oferece a si mesmo, a chance de viver anos mais plenos, saudáveis e felizes. Mas lembre-se, informação sem ação não passa de entretenimento. Leve essas orientações para a prática. Converse com seu médico, tire dúvidas, faça seus exames de rotina, observe seu corpo com atenção e não tenha culpa ao se permitir prazer. Acima de tudo, não ignore os sinais de alerta. Cuidar bem de si significa enxergar tanto os benefícios quanto os riscos, com a consciência clara de todo o cenário. Sou a doutora Virgínia Castanho e considero uma honra ter essa conversa franca com você. A sua saúde, seu bem-estar e sua dignidade nos anos maduros importam de verdade. O prazer faz parte da vida e viver sem vergonha é viver com plenitude. Agora é a sua vez. Escolha o caminho da informação, do cuidado e da liberdade.